É, Ana. É muito interessante mesmo, né? Vale a pena, né? Pessoal, vamos então começar, né? Vamos começar. É, Nós que estamos aqui, nós somos criacionistas, porque nós acreditamos que Deus criou o mundo. Mas tem, hoje, a grande maioria das pessoas, especialmente do mundo acadêmico e científico, não vê as coisas dessa forma, né? As pessoas, muitos acreditam na teoria da evolução, que é apenas uma teoria, mas as pessoas acreditam. Então, nós temos, majoritariamente, duas correntes de pensamento. É que é chamada corrente criacionista, que é a nossa, e a corrente evolucionista. São as duas principais correntes que explicam a origem do mundo. Eu, inclusive, estava agora formatando um trabalho que eu fiz na PUC, na época que eu fazia doutorado na PUC, e eu escrevi um artigo a respeito da por que que o modelo criacionista foi substituído pelo modelo evolucionista. E no meu artigo, eu explico que foram questões políticas e econômicas. Não foi baseado na ciência, diferente do que muita gente pensa, né? Até porque o próprio Darwin, ele mesmo, depois de muito estudar, ele chegou a lançar determinadas dúvidas. Por exemplo, se o ser humano e os animais, de uma maneira geral, evoluíram, por que que a gente não consegue encontrar o chamado elo perdido? O que que é o elo? O elo na cadeia de evolutivo, né? Eu vou dar uma explicação, por exemplo. Onde é que está o elo entre um peixe, né, e um anfíbio, entre um anfíbio e um quadrúpede, né? Então, coisas assim desse tipo. A gente não encontra esses elos, né? Onde é que está o elo ou os elos entre os símios, que são os macacos, e o ser humano? Isso não se encontra, né? Há alguns anos, alguns cientistas disseram que o Saltoposuncus era o intermediário entre um mamífero, um mamífero não, era um intermediário entre um animal saltante, né, e uma ave. Então, de tanto ele saltar, 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 ele desenvolveu a ave e começou a voar, né? Aí depois se descobriu que o salto posuncos, na realidade, ele não é ave, né? Ele salta, mas não voa, né? Onde você encontra o intermediário daquelas aves que tinham dentes, né? Como se fossem cachorros, cães, por exemplo, e depois ela perde os dentes e fica só com bicos. Então, isso na realidade a ciência não encontra, não existe isso, né? Então, quando a gente se aprofunda no estudo da questão dos elos, a gente vai observar, quando você pega, por exemplo, o, um animal que, segundo os evolucionistas, viveu há milhões de anos, por exemplo, uma ameba, ou mesmo um quadrúpede, e eles comparam esses quadrúpedes com os que eles têm hoje aqui, que ainda existem, eles observam que não houve mudança nenhuma. É o mesmo. Se é o mesmo e não tem elo perdido, já é para se desconfiar da teoria da evolução. Então, em muitos círculos acadêmicos, a teoria da evolução já é vencida. Já tem muitos cientistas que já não consideram mais a teoria da evolução. E hoje em dia, de uns anos para cá, principalmente depois do estudo do DNA, dos estudos mais profundos, muitos cientistas que antes eram ateus passaram agora a acreditar de uma outra forma. Eles passaram a acreditar no chamado design inteligente. Eles não dizem que é Deus, mas eles dizem que é impossível que a vida tenha surgido por acaso. E é impossível que o nosso planeta tenha surgido por acaso, ou todas as formas de mecanismo, todas as formas esquematizadas, arquitetadas na natureza. Porque são coisas assim muito programadas. Elas são muito inteligentes
para poder ter surgido por acaso, né? Eu poderia ter falado, até falar muito mais a respeito disso. Então, quando você compara as afirmações da Bíblia e parte da Bíblia para poder explicar a Bíblia, você vai encontrar algo muito mais plausível, vai encontrar argumentos muito mais sólidos do que esses que jogam, que extrapolam para bilhões e bilhões de anos, né? Na segunda-feira, eu fiz esse mesmo estudo, mas em inglês, para o pessoal lá da Holanda, da Alemanha, até o esposo da Diana, que fala alemão, mas fala também inglês, ele estava lá conosco, e nós discutimos bastante essa questão. Conversamos, até estou preparando um material para poder mandar para eles, né? Como eu falei, esse material que eu escrevi lá para a PUC, eu estou agora traduzindo para o inglês, eu vou mandar para o pessoal. Depois eu posso mandar em português para vocês também. Então eu vou compartilhar com vocês agora a tela para a gente poder estudar o assunto que nós estamos trabalhando, né? Então, aqui, Ouvindo a Voz de Deus, esse é o segundo episódio, né? Nosso segundo episódio, e é a beleza da criação divina. Então, vamos lá. Eu vou pedir a Rosângela, se a Rosângela puder, Rosângela, lê para a gente o que está na tela, dado da tela. Perfeito. É a beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa beleza, exatidão e adaptação, e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia e o funcionamento do corpo humano. É incrível a gente pensar, né, que tudo isso tenha surgido por acaso, né? Né? Então, nós temos aí umas perguntas que nós vamos procurar responder com o nosso estudo. Você poderia fazer as perguntas, Nicolas? Sim, tudo isso surgiu por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Esta é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos nesse estudo. Então, será que isso surgiu por acaso, né? Exatamente. Nesse diagrama aqui, nós vamos observar alguns fatores interessantes, né? Então, a beleza da criação divina. Nós vamos abordar um pouquinho sobre a semana da criação. A semana da criação está aqui na letra A. Ela começa no primeiro dia, Gênesis capítulo 1, de 1 a 15. No primeiro dia, Deus cria a luz, estabelece a luz. No segundo dia, que é relatado em Gênesis 1, de 6 a 8, então os mares, as águas. Ele organiza os mares e as águas. No terceiro dia, Gênesis 1, 19, 1, 9 a 13, desculpe, então aparecem agora a vegetação, os frutos, as árvores. No quarto dia, então aparece a luz do o sol, a lua, os astros. No quinto dia, os animais aquáticos e os animais aéreos, né? As aves. No sexto dia, Deus faz então os grandes animais, como o leão, os animais da floresta, a girafa, e ele também cria o homem, a sua imagem e semelhança, cria o ser humano. E no sétimo dia, Deus estabeleceu um descanso. Isaías 48 diz que Deus não se cansa. Então, esse descanso foi um descanso comemorativo, porque Deus não se cansa. Mas ele estabelece um dia comemorativo e o coloca como exemplo. Ao lembrarmos desse descanso comemorativo, nós lembramos do próprio Deus, que criou o mundo em 6 dias literais e estabeleceu um dia de repouso para que nós pudéssemos nos lembrar dele, né? Então, a pergunta da lição é: como era a terra antes de ser criada? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, a resposta está aqui no texto. Eu vou pedir a Diana, tá, Diana, para você poder ler esse texto que está aí conosco, tá bom? Ok, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Tá. Ok. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo,
E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis. Então, Gênesis 1, versículo 2. A terra estava, eu gosto muito da tradução era, né? Alguns preferem estável, eu gosto de era, mas a terra estava sem forma e vazia. No hebraico é tuhuva vabohu, sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo. É, então, o abismo, aqui a palavra terrom, né, abismo, essa expressão abismo vem do grego, abissos, da Septuaginta. Então, havia trevas sobre a face do abismo. Então, nós temos aqui sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava, né, sobre as águas. A palavra pairava aqui é a mesma expressão hebraica, mecharfesh, para um termo que significa uma águia ou uma galinha abrigando os seus pintinhos, né? Então, o Espírito de Deus estava sobre as águas, abrigando as águas. Ah, então, a resposta para essa pergunta: como estava a terra antes de formada? A terra era sem forma e vazia. Então, Deus, agora, a partir de um processo criativo, ele começa a estabelecer os elementos da terra, né? E daí vem a pergunta: como foi formado o universo? Hebreus 11, verso 3 e Salmo 33, 6 e 9, tá? Então vamos lá. Eu vou pedir a Rosângela, se ela puder ler para mim essa passagem, Hebreus 11, 3. Perfeito. Pela fé, entendemos que foi o universo formado, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Hebreus 11, 3. Então, na verdade, esse texto é muito interessante porque nós não podemos provar que Deus criou a Terra. Nós acreditamos que Deus criou a Terra por causa das evidências. Por exemplo, quando a gente tem muita comunhão com Deus, a gente percebe as obras de Deus na nossa vida. Então, o apóstolo, eu acredito que o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, ele está dizendo, pela fé entendemos que o universo foi criado, foi formado pela palavra de Deus. Por que ele diz nós entendemos pela fé? Porque ele não estava lá, não havia ninguém lá. Então, nós entendemos isso pela fé, porque nós cremos naquilo que foi escrito, naquilo que foi dito. Agora, nós vamos ver uma afirmação um pouco diferente, aqui no Salmo 33, 6 a 9. Você pode ler, ô Nicolas? Sim, sim. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Aqui o salmista ele já fala com mais de uma forma um pouco mais direta, né? Pois ele falou, e tu, Tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, né? Então veja que aqui o salmista ele fala com exatidão, os céus foram formados pela palavra de Deus. Ele falou e tudo passou a existir. Então foi pelo poder de Deus. O mesmo poder que Jesus Cristo exerceu quando estava no Mar da Galileia, que o mar estava revolto. Eu tive no Mar da Galileia, já visitei o Mar da Galileia. E os pescadores ali dizem que quando o mar está revolto, chega a dar onda de 6 metros, né? Uma coisa fora do comum, mas isso acontece. E assusta até os pescadores mais experientes, né? E quando, na época em que Jesus pisou aqui essas terras poentas da Palestina, andou pelos barcos aí do Vale de Genezaré, e deu aquela tempestade, ele falou, acalma-te, aquieta-te. Então, com a força que ele exerceu, como criador, ele parou aquelas ondas, ele parou aquele vento, né? Então, da mesma forma, assim foram criados os céus. Então, a pergunta é, de que maneira, né? Aqui vem a pergunta. Como foi formado o universo, né? Como foi formado? Então, ele foi mediante a palavra de Deus. A resposta, mediante a palavra de Deus. Ele falou e tudo se fez. Que fez Ordenou e tudo passou a a existir. 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 Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então vejam, isso aqui contraria frontalmente a teoria da evolução. O ser humano, na realidade, não acredita, por exemplo, que
que Jesus tenha acalmado a tempestade, cala-te quieta, ou que tenha andado por cima das ondas do mar, ou que ele tenha ressuscitado. Tem muita gente que não acredita nisso, né? São pessoas extremamente materialistas, elas só acreditam naquilo que elas podem tocar e que podem ver, né? Mas a palavra de Deus está dizendo que ele fez tudo pela sua palavra. Ele falou e essas coisas passaram a existir, ou seja, ele criou do nada. E fez isso num processo que levou 6 dias, né? Quem participou do ato da criação? Quais foram as pessoas que participaram do ato da criação? Vamos ver Gênesis 1, verso 1 e 2 e João 1, de 1 a 3, tá? Então vamos lá. Gênesis 1, verso 1 e 2 diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Então, olha, no princípio, Deus, Elohim, subentende aqui o Pai, né? Criou Deus os céus e a terra. Quem mais estava lá? O Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Então, nós temos o Pai e temos o Espírito Santo, ok? E em João 1, versículo 1, que é um texto análogo ao de Gênesis 1, está escrito assim: No princípio era o verbo aqui é a palavra existente por si própria, está se referindo a Jesus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, Jesus, o verbo, é Deus, a segunda pessoa da divindade. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós temos aqui a presença do Pai, Elohim, do Espírito Santo, o Ar Elohim, e temos aqui também o Verbo, não é? O Verbo é o Verbo que é, então, a pessoa de Jesus Cristo, né? Que, como aqui o Novo Testamento foi escrito em grego, então esse verbo aqui é a tradução da palavra logos. E essa palavra logos, em grego, ela tem um significado muito profundo, né? É um ser autoexistente, um ser que existe por si próprio. Então, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Porém, todas as coisas foram feitas por meio de Jesus, o Verbo. Então, nós temos as 3 pessoas que participaram da criação. Então, como foi o processo diário da criação? O que Deus fez a cada dia? Nós colocamos aqui um quadro para que a gente possa é, analisar, né, dia a dia, tá bom? Luciane, você quer ler esse texto aí para gente? Mais uma vez? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis. Ok, daqui, né? Gênesis 1, de 1 a 31, que é um texto longo, e 2, de 1 a 3. E nós vamos agora ver esse quadrinho aqui sinótico com o que foi feito cada dia, tá bom? Luciane, você pode ler para a gente, então, o que foi feito? Ó, primeiro dia, verso 3 a 5, fez a luz e separou o dia e a noite. Pode continuar. Segundo dia, versos 6 a 8, criou o firmamento e separou as águas. Terceiro dia, versos 9 a 12, separou a terra dos mares e criou a vegetação. Quarto dia, versos 13 a 19, formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, versos 20 a 23, criou os peixes, os animais marinhos e as aves. Sexto dia, versos 24 a 26, 31, criou os animais, o homem e a mulher. Sétimo dia, Gênesis 2, 1 a 3, descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Eu queria falar um pouquinho com vocês aqui sobre algo que foi discutido lá no nosso grupo, né, de inglês, que surgiu uma questão, um dos nossos
companheiros, né, que participam lá conosco, ele disse assim, mas em relação aos fósseis e às rochas, porque os estudos acadêmicos dizem que essas rochas e que alguns fósseis, eles têm milhões de anos. Aí ele perguntou para mim, biblicamente, qual é a idade da Terra? Eu falei, biblicamente, a Terra é nova. Biblicamente, a Terra tem em torno de 6.000 anos. Ela é nova, ela não é velha. É claro que ela está passando por um processo de entropia por causa do pecado, né? Então ela se desgasta. Mas ela ainda conserva muito da beleza original. Mas ela é relativamente nova. A ciência diz que não. A ciência diz que a Terra é muito velha. Aí eu coloquei para eles que entre os criacionistas existem duas proposições. A primeira proposição é que em Gênesis capítulo 1, Deus pegou a terra que ele já tinha criado anteriormente e simplesmente colocou os elementos nela, tá? Eu, particularmente, não creio nisso, tá? Eu creio na segunda proposição. A segunda proposição seria o seguinte: Deus, Gênesis 1 não está falando Gênesis 1 não aborda a criação do universo, tá? Porque quando você vai lá no livro de Jó, você vai ver Deus conversando com Jó e ele faz referência à criação da terra, que naquela época já haviam seres, os filhos de Deus, os anjos, antes da criação da terra, né? Então, quando Gênesis 1 fala da criação, está falando da criação da terra e do sistema planetário aqui. Não está falando do universo todo, só da criação aqui, né? Então, eu particularmente acredito que Deus criou este planeta e criou também todos os outros planetas e mais o Sol, a Lua, tudo em função deste planeta aqui. E qual é a segunda proposição? A segunda proposição é, que é essa que eu acredito, que Deus, quando criou o planeta Terra, criou os animais e criou os seres humanos, ele os criou como adultos. Por exemplo, quando Deus criou Adão, ele criou como um homem, vamos dizer aí, de 30 anos de idade, tá? E quando ele criou Eva, possivelmente ele criou aí uma mulher com aparência de, quem sabe, 25 anos de idade, ok? Para a gente ter um parâmetro. Ele criou uma galinha adulta, criou um galo adulto, ele criou um cachorro adulto. E ele também criou as rochas adultas. Então, se você pegasse Adão no dia em que ele foi criado e o levasse para poder fazer o exame, né, aos especialistas para conversar com o psicólogo, conversar com o antropólogo, um sociólogo e médicos e tudo mais, eles iriam concluir o quê? Este é um homem extremamente sadio, com 30 anos de idade. Mas ele tinha nascido naquele dia, Deus fez ele naquele dia. Mesma coisa em relação à rocha. As rochas, elas foram criadas naquele dia como adultas, então elas vão dar o aspecto de serem mais velhas do que são. Ah, pastor, e esses fósseis que têm sido encontrados? Esses fósseis são encontrados, e muitos desses fósseis, eles foram produzidos no dilúvio. Então você vai encontrar peixes de uma região da Ásia, você vai encontrar lá num certo monte lá na Europa, e vice-versa. Por quê? Porque o dilúvio ele desagregou tudo, a terra toda ficou em convulsão. É por isso que nós vamos encontrar esqueletos, ossados de animais, de fósseis de animais que não existem na América do Norte, mas existem na África, mas eles aparecem lá. É por causa disso. E uma outra coisa que é importante, né? Os cientistas não acreditam num dilúvio universal, eles acreditam em dilúvios locais, né? Na realidade, eles não sabem como explicar essas coisas. A ciência, na verdade, fica embolada para poder explicar isso, de que forma, né? Só um dilúvio universal que podia criar, na realidade, esse fenômeno. Mais um ponto interessante é que eles pegam fósseis que foram produzidos no dilúvio, e extrapolam dizendo que isso aí aconteceu há milhões e milhões de anos, quando na realidade isso aconteceu no dilúvio. E o dilúvio, ele ocorreu 2.000 anos depois da criação, ou seja, 4.000 anos antes de Jesus. Ok? Então, o dilúvio. Não, desculpe, 2.000 anos antes de Jesus. Quer dizer, da criação até o dilúvio são 2.000 anos, e do dilúvio até Jesus são mais 2.000 anos. Na realidade, são 4.000 anos antes de Cristo no total, não é? De Jesus Cristo para cá, cerca mais ou menos de 2.000 anos. Então, nós teríamos em torno, mais ou menos,
de 6.000 anos, em torno de 6.000 anos, né? Irmã Valdete, seja bem-vinda. A mãe da Patrícia está aí conosco. Que bom, né? Seja bem-vinda, irmão Valdete. Então, existe esse tipo de extrapolação, né? Então, do jeito que eles extrapolam com os fósseis, eles extrapolam também com as rochas. Então, essas rochas, na realidade, elas não são tão antigas, mas elas passaram por processos de erosão, elas passaram por certas intempéries, né, do próprio tempo, do clima, do próprio dilúvio, o que dá a elas uma aparência de serem muito mais velhas do que são. Mas, biblicamente, a Terra é nova, ela não é velha. Na verdade, não sou a pessoa mais abalizada para explicar isso, mas nós temos cientistas, tanto dentro da Igreja Adventista, quanto na Igreja Batista, quanto da Igreja Metodista, até dentro da própria Igreja Católica, nós temos cientistas criacionistas que são pessoas profundamente estudiosas, né? E que são capazes de nos responder com um pouco mais até de destreza do que eu essa questão. Eu tenho vários livros aqui. Hoje mesmo eu estava é, lendo o material que eu produzi, eu tenho alguns livros espalhados aqui na minha biblioteca sobre isso. E são livros assim, realmente, quando você lê, você diz, isso aqui basicamente é irrefutável, né? A ciência, na verdade, eu vou mandar meu artigo para vocês lerem. Eu tenho esse artigo em português e agora traduzi para o inglês também. Mas, na verdade, para aqueles que chegaram depois, a, a teoria da evolução ela ganhou popularidade por causa de questões políticas e econômicas, tá? Eu tenho como mostrar isso para vocês, mas não por causa da ciência, de forma Vicente, alguma. e a questão dos dinossauros, por exemplo, que a ciência alega que tem 400, sei lá, bilhões de anos, como você falou, né? A ciência articula sobre essas possíveis datas, né? Em Jonas fala sobre animais estranhos, não? Animais, grandes animais, exatamente. Esses animais, eles foram extintos no dilúvio. Não era projeto de Deus que eles continuassem vivendo depois do dilúvio. Então, assim, existiram mesmo, né? Eles Acharam. existiram, mas eles foram extintos no dilúvio. Aí vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceram com outros tipos de animais, como, por exemplo, dizer que esses animais eles têm milhões e milhões de anos, quando na realidade eles são relativamente novos, que eles viveram na época do dilúvio e foram extintos ali. Mas a ciência tem muitos problemas, né? Como o caso do selacanto, por exemplo, né? Uhum. Eles ensinavam que o selacanto foi um animal instinto, que ele era um intermediário entre o peixe e o anfíbio, né? Era um peixe já criando patinhas. E na década de 1930, inclusive, o selacanto foi para os livros de ciências, né? Que era estudado nas escolas. Mas ali no final da década de 30, um grupo de pescadores no mar do Japão pegaram o Uhum. selacanto vivo, né? Oh, Pescaram o selacanto. E aí descobriram que o selacanto não tinha pata coisa nenhuma, ele tinha mesmo era nadadeira. Aquilo ali desbancou a ciência naquela época, né? Foi a maior vergonha, né? E ainda tem o Homem de Piltdown também, que foi uma outra vergonha, foi uma fraude criada, né? Uma uhum. tentativa de forjar um elo perdido, fraude e tudo mais. Realmente uma coisa muito vergonhosa, né? Mas, Uhum. enfim, eu vou mandar material para vocês, aí vocês leiam sobre isso, tá? Vamos voltar para lá, né, para a gente continuar vendo o que que a palavra de Deus diz a respeito disso aí, né? Então, a Luciene acabou de ler essa parte aqui, e nós vamos, então, dar continuidade, né? Vamos lá. A palavra hebraica para dia, yom, né? Na expressão tarde, manhã, erev boker, uma erev boker forma um ion. O que que é uma erev boker? Erev boker é traduzido em português como tarde e manhã, tá? Mas os hebreus, eles têm uma palavra para noite, que é lá é lá. Mas assim, erev boker, ela é uma palavra técnica para dia. Então você tem uma erev, ela começa aproximadamente ao pôr do sol, tá? Essa erev, ela vai do pôr do sol até às 6 horas da manhã. Então você tem aqui
do pôr do sol até as 6 horas da manhã, ou seja, até o amanhecer do dia, você tem uma Erev, ou seja, a parte escura do dia, que são 12 horas. A Boquer, ela vai do amanhecer, que é por volta de 6 horas da manhã, até o entardecer, que é o pôr do sol, por volta de 6 horas da tarde. E esse período também tem 12 horas. Então, o dia, na realidade, ele começa na Erev, à tarde. Aí passa 12 horas de noite, 12 horas de dia, você tem um dia completo, Erev Boquer, tá? Então, uma Erev Boquer, ela forma um Yom, que é a palavra dia, Yom, tá? Que significa um período de 24 horas, tá certo? Esse Yom, ele poderia significar mais do que um dia de 24 horas, até poderia. Porém, quando ele vem acompanhado de uma adjetivação, tá? Por exemplo, Yom Echad, primeiro dia. Yom Sheni, segundo dia. Yom Shlesh, terceiro dia. Tá? E vai por aí afora. Sempre quando esse Yom ele é acompanhado de um ih, meu pai do céu, enrolei agora. De uma designação, vou pegar outra palavra. Sempre que ele é acompanhado de uma designação, tá? Uma adjetivação, ele significa um período de 24 horas quando é acompanhada de um numeral ordinal, como eu falei para vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá certo? Então aí ele é um dia de 24 horas, não pode ser diferente. Então, biblicamente, jamais um cristão que realmente acredita em Deus, ele jamais poderia acreditar em períodos longos, como acontece hoje em algumas faculdades pentecostais, católicas e até protestantes, né? Existem algumas faculdades hoje que existem que Deus criou o mundo por um processo evolutivo e que cada dia desse, cada ion, representa milhões de anos. Isso é balela, né? Não dá para a gente misturar evolução com criação, né? Então, qual a posição do ser humano na criação divina? Gênesis 1, 26 e 27, Gênesis 2, 7, 18, 25. Como é que Deus vê o ser humano? Como é que ele nos vê? Como é que ele nos enxerga? Tá? Muito bem, vou pedir a Lorena, se a Lorena puder ler. Tá bom, Lorena? Sim, posso ler sim. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus, façamos aqui, né, uma referência a- ao trio divino, né, Pai, Filho e Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Então, olha a perspectiva, né, que Deus tem. Deus criou o homem, o ser humano, à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou o homem para ter domínio sobre todo o reino animal e vegetal, tá? Então, é, o homem, ele era, quando ele foi criado por Deus, ele foi criado, ele era um homem que vivia muito, porque ele comia do fruto da árvore da vida. E mesmo Adão tendo sido expulso do jardim do Éden, ele ainda viveu 930 anos porque ele comeu do fruto da árvore da vida. E se ele tivesse acesso e continuasse comendo a árvore da vida, do fruto da árvore da vida, ele estaria vivendo até hoje. Mas como Deus não queria perpetuar pecadores, ele então tirou a árvore da vida para que Adão, então, um dia viesse a morrer, como aconteceu com ele e com todos os seus filhos e netos e etc., né? Então a gente vai observando que de Adão até o dia de hoje, o ser humano foi perdendo qualidade, né? Foi diminuindo o seu tempo de vida até chegar aos dias em que nós estamos hoje, tá? Então, o homem, inclusive, era muito mais alto, né? E pesava muito mais. E hoje nós somos um tampinha diante daquele homem do passado, né? Então, o homem foi criado do pó da terra, como está lá em Gênesis 2, versículo 7. A mulher foi criada da costela de Adão. Uma coisa muito interessante, eu, ah, eu, eu tenho aqui, eu posso mandar para vocês, depois vocês me lembrem, tá? Eu tenho um vídeo de um cientista falando a respeito disso. Ele diz o seguinte, que hoje está provado que se você for fazer um clone, você vai produzir um clone, você produz a partir da medula óssea. O melhor lugar para se produzir um clone seria, portanto, essa área aqui da costela.
né? Aí a Bíblia diz que Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e tirou uma costela, e dessa costela fez a mulher. Hoje a ciência vê que isso é algo perfeitamente possível, né? Ainda não se tem as técnicas para fazer uma coisa como essa, né? Mas a ciência hoje, diferente do século XVII, XVIII, a ciência hoje é capaz de entender que esse pesado sono foi algum processo anestésico, né? E abrir ali, pegar a costela de Adão, aquilo ali foi uma incisão cirúrgica, digamos assim, né? E a costela, tirar exatamente da costela, por quê? Porque a medula óssea é o melhor lugar para se produzir um clone ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, a própria ciência hoje, ela observa que muitas coisas que a Bíblia fala, ela tem um fundamento científico, digamos assim, né? Então, coroando a obra da criação, Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e mulher os criou, né? Em Gênesis capítulo 5, a mulher também é chamada de Adão, né? Então, diferentemente do restante da criação, que vê a existência pela palavra de Deus, o ser humano foi feito à sua imagem. Foi moldado pelas mãos divinas, diretamente de Deus, né? Deus concedeu ao homem uma existência toda especial, né? Então, que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2:8. Tá? Vou pedir o Nicolas para ler para a gente, tá, Nicolas? Qual o presente? O que que Deus deu para o ser humano? E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Tem um presentão, né? Um presentão, né? O que foi que Deus deu ao homem, então? O que que foi? Um jardim. Maravilhoso jardim, né? A palavra Éden vem do árabe e significa delícias, algo muito delicioso, maravilhoso, né? Esse jardim, ele foi recolhido antes do dilúvio, mas ele aparece lá em Apocalipse. E quando Deus renovar essa terra novamente, quando tornar essa terra habitável, porque é aqui que os remidos vão viver, esse jardim do Éden, ele vai descer. Ele mais uma vez ele vai vir para cá, né? Então, sob que condições o primeiro casal viveria eternamente no jardim do Éden? Gênesis 2 de 15 a 17, tá? Eu vou pedir a Rosângela, tá, Rosângela, para você ler para gente? Ok. Tomou, pois, o Senhor Deus um homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a pergunta aqui, né? Sob que condições o primeiro casal viveria eternamente no Jardim do Éden? Qual a condição, Marcela? Como, qual seria a Oi, condição? desculpa. Sem pecado, né? A obediência, obedecendo. Então, seria não tocar, né? Você quer ler pra gente? Sim, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A desobediência às orientações de Deus acarretaria duas consequências. Um, deixar o jardim. Dois, ficar sujeitos à morte. Então, foi isso que Então, é você falou, isso, obediência. isso que você falou no início, Marcelo, desobediência. O Hum, problema não estava, não era intrinsecamente da árvore em si, mas é porque naquela árvore, quem estava presente ali era o próprio maligno. Satanás estava naquela árvore. E Deus falou: olha, não toque naquele fruto, não chegue para ali, não se aproxime, né? Porque ali vai estar o adversário. E se você entreter comunicação com o adversário, você vai cair, não toque naquele fruto, né? Então foi a desobediência que fez com que o casal que foi criado num estado elevado de moral, de espiritualidade, física, enfim, em que eles perdessem o jardim do Éden, né? E é tão interessante, né, você falar sobre isso, porque a gente sempre vai, na nossa vida, né, em todas as áreas, a gente sempre vai ter um lugar de segurança, e o lugar de segurança é sempre a obediência, Sempre né? obediência. Seja em qual nível for, né, trabalho, casa, existem princípios que são inegociáveis e Uhum. sempre vai passar pelo lugar da obediência. Exatamente. Exatamente. Nesse quadro aqui, ô Rosângela, nós temos aqui, eu queria chamar a atenção de vocês
esse quadro aqui é bem interessante. Olhem bem para essa gravura, vocês vão observar que do lado esquerdo você tem uma árvore frutífera e toda bela, né? E do outro lado você tem aqui galhos secos, né? Assim, algo deteriorado já. Então você tem dois lados aqui. Então vejam, esse lado de cá, que é o lado verde, está escrito assim, unidos a Deus. E do outro lado, separados de Deus. Então, unidos a Deus, o casal teria vida eterna. Separados de Deus, ou o ser humano, vou colocar aqui o ser humano, né? Unidos a Deus, o ser humano tem vida eterna. Separados de Deus, morte eterna. Unido a Deus, felicidade eterna. Separado de Deus, sofrimento e dor. Unido a Deus, permanência no jardim do Éden. Separado de Deus, perda do jardim do Éden. Unido a Deus, acesso à árvore da vida. Separado de Deus, privação da árvore da vida. E nós temos que fazer uma escolha, né? A escolha é nossa. Como é que nós vamos, o que que nós vamos escolher, né? Então, recapitulando, Marcela, você pode ler aqui a recapitulação? Pode ler para a gente? Posso. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus em 6 dias. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva, eles deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então, aí está, né? Agora, eu vou fazer um apelo, não só para vocês, mas o apelo também é para mim, tá? E aqueles que corroboram com isso, né, podem dizer amém, abrir o áudio e dizer amém. Aceito que o universo foi criado com a participação das três pessoas da divindade. Amém. 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 Creio no poder de Deus que criou a Terra em 6 dias literais. Amém. 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 Quero conhecer mais a respeito de Deus, o meu Criador. Amém. 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 Louvado seja o Senhor, né? Pois bem, alguém tem alguma pergunta a fazer? É, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Eu estou trabalhando na missão desde quando eu tinha 24 anos, que foi o ano que Jesus me chamou para trabalhar na missão. Quando eu tinha 24 anos, eu não imaginava que Deus me chamaria para ser um pastor, mas ele me chamou. E é uma das coisas mais maravilhosas que existe a gente compartilhar com Jesus Cristo essa característica de salvar almas para Jesus. Lá na Serra do Cipó, eu encontrei o Nicolas. Eu não conhecia o Nicolas, eu conhecia a esposa dele. A esposa do Nicolas, eu praticamente peguei no colo, eu conheci ela pequenininha. O pai do Nicolas estudou comigo. Os nossos filhos eram, Cheiro. os nossos filhos Olá, eram... a gente tá fazendo alguma coisa? Oi? Isso é pra quê? É a Diana que está falando com o Daniel. Então, Não, sou eu não. não é você não, Diana? Ah, pensei que era você que estava falando com o Daniel. Mas então, o Nicolas, eu conheci o Nicolas na Serra do Cipó quando eu fui capelão lá, né? E cheguei lá, para minha surpresa, encontrei a filha do Jorge, que é a esposa do Nicolas, que eu conheci menininha, que eu conheci garotinha, né? Que brincava junto com as minhas crianças, né? E aí encontrei já casada e tal. E o Nicolas e a sua esposa, eles fazem missão. Ah, ela aí. Ela tá ali. Só andam coladinhos, né? E eles estão fazendo missão lá na Serra do Cipó. Estão desbravando, estabelecendo uma igreja numa área nova, tá? E o Nicolas vai apresentar para vocês um pouquinho. Vocês dão mais um tempinho antes da gente fechar. Nós temos alguns minutos ainda para o Nicolas poder apresentar um trabalho, né, que ele está realizando lá na Serra do Cipó. Eu vou passar o Nicolas aqui, eu vou tornar você como anfitrião, tá, Nicolas? Aí depois você devolve para mim, Coloca tá? o Benayon como anfitrião, acho que vai ficar melhor. Oi? Coloca o Benayon como anfitrião. Você já está como anfitrião. Tá?
Tentar compartilhar aqui, passar umas fotos. Sim, compartilha sim. Ele vai mostrar o trabalho que ele está fazendo lá na Serra do Cipó. A Serra do Cipó fica mais ou menos umas 2 horas de carro lá de Belo Horizonte. Eu, por exemplo, quando eu saio daqui para lá, quando eu vou lá dar aula, né, eu levo cerca de 11 horas de viagem, de carro. É bem longe lá. Só de estrada de chão são 11 quilômetros de estrada de chão para chegar até a missão, né? Uhum. Mas é uma bênção quando a gente está lá, né? Porque a gente pode ajudar muitas pessoas doentes que vão para lá, né? E também os meninos e meninas que vão para lá se preparar para poder ser missionários dentro e fora do Brasil, né? Pode falar, Nicolas. Fica contigo agora a palavra, eu vou tirar meu som aqui. Nós somos convidados para cuidar dessa igrejinha, uma parte afastada, já, já a zona rural, e nós vimos que existiam muitas crianças. E aí nós começamos a trabalhar com a igreja, trabalhar com muitas crianças. A igreja aqui tinha poucos membros e a grande maioria pessoas idosas. Então nós começamos a trabalhar com as crianças, ensinar para eles exatamente o que nós vimos hoje. Nós também vimos essa mesma aula com as crianças sobre a criação. E vou mostrar aqui algumas fotos, eu vou comentando uma por uma, então. Vou fechar aquela lá e vai mostrando as outras. Tá com alguma dificuldade para passar, Nicolas? Tô com uma dificuldade para abrir uma por uma, vai dar um trabalho maior. Deixa eu ver Não se tá... agora vai. O Nicolas, se você não conseguir... Ah, considerar. Ok. Foi. Aqui já são as crianças cantando aqui na igreja. A igreja é recém-construída, ainda nós estamos no finalmente da igreja, mas aqui algumas crianças já estavam cantando conosco, elas foram aprendendo mais sobre Jesus, fizeram as próprias bolsas, aí a minha esposa, pintando as bolsas com as próprias crianças. São famílias carentes, então nós ajudamos ela com comida, algumas com cestas básicas também, mas o mais importante é a palavra de Deus, né? Nós plantamos o jardim da igreja também na frente, nós fazemos agricultura, colhemos rúcula, cenoura, colhemos amora, colhemos banana com as crianças. Aqui já olha o tanto de crianças, nem cabia no banco. Olha que benção. E durante todo esse ano nós trabalhamos aqui com as crianças quando nós fomos colher limão e um irmão da igreja cedeu. Esse irmão de camisa cinza, ele tinha vários pés de cana. Olha a alegria das crianças. Felizes porque vão ter cana. Aqui no pôr do sol em casa, nós fazemos algumas atividades também no pôr do sol, lembrando elas do sétimo dia. Ah, tivemos culinária também, viu? Junto com elas. Nós, aqui já aqui pertinho de casa, a gente tem o costume de levar as crianças em casa depois. Infelizmente é uma realidade muito triste nas redondezas da casa, do bairro, na verdade, porque as coisas ruins chegaram a todo lugar, né? Influência do pecado, da desobediência, né? Como a gente viu no estudo de hoje. E aqui, olha só, nós colhemos um cacho de banana aqui em casa. Olha que beleza. E as crianças vão vendo o poder de Deus, né? Cuidando, criando, fazendo crescer, mandando chuva, tudo isso. Essas eram algumas fotos do que nós mostramos. Tem mais uma foto na pastazinha, a outra pasta que você abriu, sem ser essa pasta, a outra. É uma que mostra um dia das crianças que nós fizemos, e nós fizemos aqui na igreja um sábado. Então, tá todo mundo junto na frente da igreja, e nós tiramos uma foto bem bonita que mostra a igreja cheia de crianças. Deixa eu mostrar aqui essa. É uma que está. Eu acho que nós nunca conseguimos ter tantas crianças dentro da igreja aqui. Já vou finalizar com ela. Isso, essa daqui.
Olha o tanto de crianças. Nós tínhamos mais de 50 crianças nesse dia aqui na igreja. E quando isso foi ano passado. E quando nós vimos tudo isso, nós tivemos já batismos também aqui na igreja. A igreja foi inaugurada em outubro. Nós tivemos batismos ao finalzinho já do ano. E esse ano nós queremos continuar aqui. Nós queremos continuar levando as crianças para mais perto de Cristo, continuar levando as crianças para mais perto da obediência, para mais perto da árvore da vida. E nós demos um passo pela fé. Nós viemos para o Amém. meio e nós precisamos de algumas ajudas. Algumas pessoas têm nos ajudado e tão bondosamente o pastor foi muito solícito em abrir essa possibilidade de eu trazer esse projeto, o projeto Almeida 2026. E sim, nós temos como abrir, né, para outras pessoas ajudarem. E nós temos o desejo também de a escola. Por exemplo, o pastor não comentou, mas o neto dele, eu conheci, pastor, seu neto antes de te conhecer. Eu fui professor, né, do neto do pastor Josimir na escola do SESC. E nós queremos levar algumas crianças para o SESC. Ficar a praticamente 23 km daqui. E nós já ganhamos, pastor, 2 bolsas. Conseguimos que 2 pessoas cuidassem, vão patrocinar para 2 crianças daqui de Almeida possam estudar lá. Porque a gente tem 3, 4 encontros com as crianças aqui, mas, infelizmente, a escola pública ela ensina coisas ruins o dia todo. O dia todo. 5 dias por semana, direto. Então, nós queremos levar as crianças daqui, algumas, para estudar lá no SESC. Então, Deus tem encaminhado, pelo menos já 2 patrocinadores, e nós queremos que tenha um transporte. Nós fomos com a Secretaria de Educação aqui de Jaboticatubas, ainda não tivemos resposta, então nós começamos também uma campanha para angariar fundos para comprar uma van, para que a gente possa levar não só 2 crianças, mas 5, 10, até 16 crianças daqui para o SESC. Ô, Então, Nicolas, ô, pois não. Nicolas, baixa um pouquinho, tira um pouquinho a imagem que eu quero falar agora com o pessoal, Tira um pouquinho. porque já tem gente que tá precisando sair por causa do horário, né? A Marcela está aí, mas eu acho que a Rosângela já teve que sair. A Rosângela precisou sair, né? Não, tô Então, aqui ainda. deixa eu falar uma coisa para vocês. O SESC salvou o meu neto. O meu neto, a minha filha falou para mim assim, olha, eu não tenho mais o que fazer com ele, porque ele tinha virado um hacker, ele tinha se transformado num bandido. Literalmente se transformou num bandido. Ele fez coisas tão terríveis que ele foi parar na delegacia. E uma delegada muito consciente falou para minha filha o seguinte, olha, se vocês prestarem queixa, que era a mãe, uma tia queria prestar queixa. Eu vou ter que algemar, ele vai ser mandado para o presídio de menores, só que ele vai ficar muito pior. Eu também sou mãe e aconselho vocês a tentar agir de uma outra forma. Minha filha chegou para mim, sabia que eu ia ser Serra do Cipó para ser capelão, e ela falou: olha, eu estou sabendo que vai começar uma escola de ensino fundamental lá na Serra do Cipó, lá no Centro de Vida Saudável. Leva o meu filho. É a última chance. E ele, o Nicolas, na época, era diretor da escola. E o meu neto, ele deu tanto trabalho, especialmente para minha esposa, que a minha esposa quase desistiu. Chegou num ponto assim que era, sabe? E ele tinha umas atitudes assim horríveis. Teve um dia que ele perdeu a paciência com a escola, com todo mundo e falou: eu odeio vocês. Eu nunca me esqueci disso, que ele mesmo me contou. Que o Nicolas, como diretor da escola, chegou perto dele e falou assim: mas eu te amo. E abraçou ele e ele começou a chorar. E ele foi se transformando, se transformando, se transformando. Quando ele chegou aqui no Rio, que ele foi visitar a igreja dele, as pessoas simplesmente não acreditaram. Teve um casal que chegou e falou para minha filha assim: por favor, leva minhas filhas. E ela levou as meninas para lá. Então, essa escola, ela não é um internato. Ela só aceita crianças cujos pais morem lá. Então, a criança vai de manhã, quando é de tardinha, tem que voltar para casa. E é um sistema diferente. É uma semana na escola e uma semana com os pais fazendo os deveres da escola. Então, tem que morar lá. O que que o Nicolas quer fazer?
Ele quer pegar essas crianças da comunidade pobre, que são crianças que moram perto de uma boca de fumo, essa que é a realidade, que abriu uma boca de fumo lá agora. E ele quer levar essas crianças para poder estudar lá, entendeu? Sendo que o Nicolas e a esposa, eles são obreiros pela associação. Só que o que acontece? A associação, inclusive, ela construiu uma igreja lá, os irmãos ajudaram, você viu aquela igreja bonita, a associação ajudou. Só que a associação, ela declarou que não tem mais verba para poder sustentar o Nicolas e a esposa lá fazendo o trabalho deles. Então, o que acontece era uma partilha. A associação entrava com uma parte, o SESC entrava com outra, né, o Nicolas, e mais tinha uma outra parte, né? Eram três partes, não era, que ajudava vocês lá? A igreja de São José da Serra também ajudava. Era o Lifestyle, a igreja de São José da Serra e a associação Era a mesmo. igreja, o Lifestyle e a associação. A associação falou que não pode mais ajudar, né? Aí a gente, do tripé, a gente ficou faltando um. O que que o Nicolas está solicitando? Ele está solicitando ajuda para, é uma ajuda mensal, né? É uma ajuda de um ano, pelo menos, para depois a gente ver como é que fica, né? A associação falou que se der tudo certo, até meado do ano, eles voltam a ajudar. Se eles voltarem a ajudar, aí né? A gente retira a nossa ajuda. Mas o que que ele precisa? Ele precisa dessa ajuda agora. Eu vi algumas pessoas colocando assim, manda o Pix e tal. Eu queria, na verdade, que o pessoal entendesse a ajuda, para que é, qual a necessidade, né? Ele quer trabalhar com crianças, levar, através dessas crianças, levar os pais aos pés de Jesus Cristo, né? Porque essas crianças vão sozinhas para a igreja, mas os pais estão começando a despertar. E ele tem que levar essas crianças para poder estudar também lá no SESC. E não é perto, porque só a estrada de chão são 11 quilômetros. E da igreja até a entrada, quantos quilômetros dá, ô Nicolas? Dá mais uns 10 ou mais, né? Uns 10 quilômetros, né? Eu acho que são 22 quilômetros, né? Que a van precisaria levar. Então a gente precisaria de uma ajuda para isso. Eu falei para o Nicolas que eu ia colocar aqui no grupo, ver quem é que pode ajudar, né? Como é que pode ajudar. Nominalmente, Nicolas, quanto é que você precisaria para poder completar o dinheiro lá? Olha, tem alguns irmãos daqui da igreja que nos procuraram, né? A gente viu Deus abrindo portas nesse momento. Alguns irmãos começaram a nos procurar. Hoje a gente tem próximo a R$ 2.000 de pessoas que estão querendo ajudar. É, isso mesmo. Um pouquinho mais de R$ 2.000. A nossa manutenção, nós não conseguimos ainda o dinheiro todo. Para a van, nós já temos praticamente R$ 2.000, foram doados já. Para as mensalidades, somente temos duas bolsas. Então, por enquanto, duas crianças vão poder estudar no SESC. Lembrando que a mensalidade é mais ou menos R$ 800, cada criança. E com relação à sua manutenção com o seu trabalho com a esposa, é isso que eu estou perguntando, quanto é que precisaria? Precisaria mais uns R$ 1.000, um pouquinho mais. Porque a gente Quanto? quer fazer mais. Um pouco mais de R$ 1.000, 1.300, é o que está faltando praticamente. Tá faltando em torno de 1.300 mensais, é isso? Até a Sim. associação voltar a ajudar, né? Então tá bom, é isso aí, pessoal. É isso aí, tá? Quem quiser, puder ajudar, né? E aí você coloca para gente aí no chat, você coloca o seu Pix, o Pix o Pix de vocês, para vocês poderem receber essa ajuda, né? Eu não sei se o Pix seria diretamente para você, eu não sei. Acho que sim, né? Pode vou colocar assim, eu vi que a Lorena pediu para colocar no grupo, eu coloco no grupo sim. Pode ser o nosso direto. Eu Tá. tenho uma pergunta. Sim. Pode fazer. Abre o seu. É a Luciene? Não, Marcela, tá aberto no microfone. Ah, tá. Fala, Marcelo. A minha pergunta o apadrinhamento da bolsa escolar, ela pode ser feita direto, a integrar o ano inteiro em uma vez direto para o SESC? Como que funciona? Pode sim. Pode ser direto para o SESC, não tem problema. Tem pessoas que querem fazer a bolsa inteira, tem pessoas que podem dividir com outra pessoa também para doar uma bolsa, se juntam, né?
para fazer essa Em duas doação da bolsa. pessoas. Entendi, entendi. Então pode ser, por exemplo, pago o ano inteiro. Eu quero que pague um ano para uma criança. E Sim, vai lá e plenamente. quita aquele ano da criança escolar. Sim, Entendi. com certeza. Obrigada. Aí depois vem, então, Nicolas, a, o CNPJ, não sei como é que funciona lá, do SESC, né? Para poder ela, a Marcela, e coloca a Marcela em contato com a direção lá, tá bom? Sim. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua boa Imagina. vontade, Obrigada a tá? vocês por compartilhar. Tá. Se puder compartilhar é bom, porque ajuda, né, essa turma lá. Outra coisa, gente, as pessoas que trabalham lá no SESC são todas voluntárias. Eu, quando estive lá, eu fui um ano, eu fui capelão, e fui professor, né? Eu dava aula para os meninos, preparando os meninos para serem missionários, e na parte da clínica eu era capelão e fazia aconselhamento, fazia palestras e mensagens para aquelas pessoas que estavam lá sem esperança, gente com câncer, gente com depressão, diversos tipos de problemas lá, né? Uma das experiências mais maravilhosas da minha vida. Mas lá, as pessoas que trabalham lá, elas trabalham mesmo, trabalham muito, e são todas voluntárias. Eu trabalhei lá como voluntário, né? E quando eu vou para lá dar aula, eu também vou como voluntário. Este ano não estou vendo jeito por causa de agenda, mas eu, inclusive, já recomendei dois colegas que são aposentados também, que estão dispostos a ir para lá como voluntários. Eu já passei lá para o. Como é que é o nome do rapaz que ficou no lugar do Amin? Everton. Eu já passei lá para o Everton, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, tá? Aí, Nicolas, você coloca lá no grupo direitinho o que precisa, tá bom? Tá bom? Então tá. Pessoal, mudando um pouco de assunto, eu vou mandar para vocês o estudo um, o estudo 2 e o estudo 3, que é o próximo, tá? O estudo um, 2 e 3. E quando porque isso aqui está sendo gravado, tá? Depois eu vou pegar, eu vou editar, tá? Vou editar isso aqui e vou mandar para vocês. Aí vocês têm esse material para vocês poderem estudar também, tá? Ok. E o nosso próximo tema, tá? O nosso próximo tema, eu vou apresentar para vocês aqui. Vamos lá. Nosso próximo tema será a origem do mal. Olha, esse tema é fascinante. A origem do mal, depois o plano de redenção, ou plano de salvação, tá? Bem legal. Tá? Então vocês fiquem aí na expectativa. Pessoal, ainda está em tempo se vocês convidarem mais pessoas para participar, tá? Convidem. Tá bom. Porque mesmo que a pessoa, especialmente se for uma pessoa nova, mesmo que ela já tenha estudado, convide, porque eu estou sempre acrescentando elementos novos, entendeu? E aí eu abro para vocês, se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta, tá? Vou recomendar material para vocês lerem, tudo direitinho. Quer falar alguma coisa, Luciene? Você abriu o áudio aí? Quer falar alguma coisa? Eu sempre quero. Eu vou votar. Eu indiquei uma pessoa para poder entrar, só que a pessoa é meio analfabeta. E ela assistiu a primeira aula e o senhor pede assim as pessoas para poder ler. Inclusive, eu comecei isso com a Patrícia. É, ela ficou um pouco assustada. Tanto achei que ela fosse entrar hoje, né? Eu partilhei, ela não entrou. Aí eu falei, eu vou conversar com ele sobre esse tema que eu acho bom, a parte da leitura, mas que, no caso, né, dessa pessoa, ela é semi-analfabeta. Então, se E você ela passar, se você passar para mim o nome dela, você passa assim, pastor, não peça essa pessoa para ler, eu não vou pedir. Na classe de inglês acontece isso também. Por exemplo, na classe de inglês, a maioria do pessoal da classe de inglês é de fora, né? Mas tem gente aqui no Brasil que às vezes pede para participar, pastor, eu queria entrar, eu falo um pouco de inglês, só não peça aí para ler. Eu tá, falei, tá bom, É. já aconteceu isso. Entendeu? Aí a uhum, pessoa diz, eu vou participar, mas não peça que eu leia. Tá, não tem problema. Se você fala para ela o seguinte, olha, eu já passei o seu nome para o pastor, ele entende, tá? Eu fui professor da minha mãe, no Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização. A minha mãe, ela só tinha o primeiro ano primário, mas ela tinha esquecido quase tudo. E ela fez o primeiro ano primário comigo de novo, que eu fui professor do Mobral.
ela fez alfabetização comigo. Então, a minha mãe era praticamente semi-analfabeta, ela lia muito pouco, escrever ela tinha muita dificuldade, ela lia mais do que escrevia, entendeu? Então, assim, eu sei o que é isso, eu entendo o que é isso. Então, se a pessoa disser assim, não pede para eu ler, eu não vou pedir para ela ler, entendeu? É só você falar para ela que ela pode entrar, que eu não vou pedir ela para ler. Não vai pedir. Não, eu falei, não, não se preocupa, é só você falar que não quer, porque você pergunta, né? Falei, o pastor pergunta sempre, é, quer ler, pode ler, ou alguma coisa assim Fala do para ela fazer gênero, né? Só assim, falar que fala quer. para ela fazer assim. Pastor, está embaralhando os meus olhos, não estou conseguindo ler. Não, é assim, é só assim esse comentário. E com o Nicolas, depois eu quero falar com ele no privado. Eu tenho alguns projetos, porque é muito interessante essa coisa assim de pedir ajuda durante o ano, mas eu trabalho aqui na Suíça um pouco nessas coisas e a gente tem projetos que fazem dinheiro. Né? Mesmo online, para que a gente tenha alguma fonte. Caso alguém, né, não consiga ou não seja o suficiente, a gente mesmo tem atividades para conseguir ajudar os nossos clientes. Mas aí eu entro em contato com ele depois no privado. Tá bom, a gente te agradece, viu, Luciene? A Luciene Sim, está na Suíça há 35 anos e ela, é. ela tem muita experiência, já foi vereadora, né, Luciene? Sim, eu trabalho com refugiados de guerra, né? E a gente tem aqui um pouquinho desses tipos de problema que a Suíça ela ajuda, mas ela não ajuda em tudo. E aí a gente tem que ficar criativa aqui, Obrigado, viu, por isso. gente? Eu agradeço muito a vocês, muito legal. Mas, Luciene, diga para sua amiga que ela pode entrar. Quando você me mandar faz o seguinte, me manda como você é administradora também, você coloca lá no grupo, se é que já não colocou, mas você Uhum. passa para o meu privado o nome dela. O nome dela, sim. Uhum. Tá? Como ela fala português, me passa o contato que eu vou ligar para ela, vou bater um papo com ela, entendeu? Vou deixar ela bem Ah, tranquila, perfeito. Uhum. Sim, tá? acho que seria bom até. Acho Então que tá. seria bom até. Tá bom, tá. Tá. Então tá bom. Eu vou pedir então a Marcela. Marcela, você pode fazer a oração final? Oi, pastor, desculpa. Como as crianças, eu estava resolvendo aqui, claro, posso sim. Eu Tá. acabei Vamos, desligando o vamos microfone. curvar a cabeça, então a Marcela vai orar para a gente então. Querido Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela companhia dos nossos irmãos, obrigado por esse estudo maravilhoso Amém, meu sobre a Deus. tua grande criação. Dá-nos todos um resto de noite abençoado, que o Senhor possa derramar tuas bênçãos sobre o projeto, todos os projetos, não do Nicolas, Senhor, mas enviados por ti e sendo usados no Nicolas junto da sua esposa para abençoar tantas crianças. Que o Senhor possa é, abençoar cada um de nós, para que cada um de nós possamos de alguma forma ajudar esse projeto. Amém, meu Deus. Esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Pessoal, fiquem com Deus, tá? Já vou já mandar o próximo para vocês. Vou mandar o 1, 2 e o 3, tá? Deus abençoe a todos. Deus Tchau, abençoe. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau.